Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso projeto fechando o bloco 3, questões comentadas do concurso do DEPEN. No primeiro vídeo nós comentamos com vocês 8 questões. No segundo, mais 10 questões. E neste último, vamos comentar 7 questões, totalizando 25 questões a respeito do decreto 6.049, que trata sobre o regulamento penitenciário federal. Só lembrando que se você tiver alguma dúvida com relação a estas questões, você pode deixar nos comentários que nós faremos questão de responder a todos, beleza? Além disso, se quiser entrar em contato também, pode me procurar no Instagram, @prof.alenavegante, que estarei à disposição para a gente bater um papo e interagir, tirar qualquer dúvida relacionada às questões e ao concurso do DEPEN. Valeu, pessoal, vamos ao que interessa. Item 19. O preso alemão agrediu o preso maranhão com socos e pontapés após uma calorosa discussão durante o banho de sol. Percebendo a confusão, os policiais penais retiraram os envolvidos da quadra. Em seguida, conduziram o Maranhão até o serviço de saúde do estabelecimento penal, onde foram constatadas diversas escoriações pelo seu corpo, além de fraturas na mão, o que ocasionaram a inutilização do membro. Diante dessa situação hipotética, é correto afirmar que, após todos os procedimentos cabíveis, o preso agressor poderá receber uma sanção disciplinar de suspensão de direitos ou até mesmo isolamento, tendo em vista ter praticado falta disciplinar de natureza gravíssima. Pessoal, questão nível hard. Essa questão eu trouxe para a gente trabalhar vários pontos aqui. Então, vamos por parte. Tá certo? Vamos por parte. Primeira coisa, quando você pegar uma questão dessa na sua prova, você tem que procurar identificar a conduta. Tá? Qual foi a conduta? Qual foi o fato? Tá? Então, nós temos aqui que o alemão, ele agrediu o Maranhão. Primeiro ponto, o alemão é o agressor. Maranhão, no caso aqui, seria a vítima. Certo? E aí, o que aconteceu? Ele agrediu o Maranhão com socos e pontapés, e isso ocasionou o quê? Ocasionou diversas escoriações no corpo da vítima do Maranhão, além de fraturas na sua mão. Tá? Então, a agressão ocasionou escoriações e fraturas na mão, ocasionando a inutilização do membro. Então, olha só, o alemão agrediu o Maranhão, que sofreu escoriações no seu corpo e a sua mão foi fraturada. Essa fratura ocasionou o quê? A inutilização desse membro. Esse é o ponto. Então, a conduta aqui, nós já identificamos. Nós já vimos que o alemão praticou o quê? Uma lesão corporal. E aí você pode fazer um link lá com o direito penal e você vai ver que quando uma lesão corporal ela ocasiona a inutilização de um membro, sentido ou função, aí é uma lesão corporal de natureza gravíssima. Isso você pode encontrar lá no artigo 129, parágrafo 2º, inciso 3º, salvo engano. Exatamente, inciso 3º, tá? Beleza, nós já sabemos a conduta. Agora, essa conduta de lesão corporal, essa conduta do alemão, ela foi uma conduta culposa ou uma conduta dolosa? Ora, pessoal, é claro que é uma conduta dolosa. Não existe falar que em lesão corporal gravíssima, culposa. Não existe isso. Tá certo, pessoal? Estamos fazendo o link aqui com o direito penal. Beleza? Você pode confirmar isso lá no artigo 129. Então, a conduta foi lesão corporal de natureza gravíssima. Ponto. Agora, trazendo para o decreto, essa conduta do alemão tem previsão no decreto 6.049? Tem sim, pessoal. Se você for lá no artigo 45, inciso 7º, você vai constatar que lá diz que essa conduta, tá, que é uma conduta dolosa,
ela se conceitua, ela se enquadra num fato definido ou previsto como crime doloso. E está lá, tá? Está lá nas faltas disciplinares de natureza grave. Tá certo, pessoal? Portanto, nós já sabemos qual foi a conduta e já sabemos que essa conduta ela se enquadra nas faltas disciplinares de natureza grave. Se ela se enquadra na falta de natureza grave, ela tem uma sanção para isso, correto? Se tem a falta, tem a sanção correspondente. E onde está essa sanção correspondente e qual é? Vai lá no artigo 47 e lá vai dizer que para aqueles que praticam falta grave, a sanção correspondente pode ser a suspensão ou restrição de direitos ou o isolamento. E não é isso que está aqui? Diz aqui, ó, que o alemão ele poderá receber, desculpa, gente, deixa eu tocar essa cor aqui. Poderá receber uma sanção disciplinar de suspensão de direitos ou até de isolamento. É exatamente o que está lá no artigo 47. Tá certo, pessoal? Detalhe, muito cuidado, você tem que estudar as sanções, tá? As práticas, tá? As faltas disciplinares e também as sanções correspondentes. Você tem que saber que tipo de sanção é correspondente para determinado tipo de conduta, para determinado tipo de falta disciplinar, beleza? Nesse caso aqui, como o alemão praticou um fato definido como crime doloso, ele está sujeito a uma sanção disciplinar, tá? Correspondente a suspensão de direitos ou até mesmo isolamento. Até aqui a questão está correta. Acontece que aqui no final diz o seguinte, ó, tendo em vista ter praticado falta disciplinar de natureza gravíssima. Aí o item fica errado, porque nós já vimos que ele não praticou falta disciplinar de natureza gravíssima, de acordo com o decreto no artigo 45, inciso 7. Não. Até porque, pessoal, não existe falta disciplinar de natureza gravíssima. Não existe isso no decreto e nem na lei de execução penal. Gravíssima não existe. No máximo, a falta disciplinar ela pode ser grave, natureza grave. Beleza? E aí o examinador, ele sabendo disso, ele vai fazer essa confusão. Ah, mas ele praticou lesão corporal de natureza gravíssima. Tudo bem, isso é um fato definido como crime doloso. Mas isso não significa que para a LEP e para o decreto, isso é uma falta disciplinar de natureza gravíssima. Ela é uma falta disciplinar de natureza grave. Pegaram aí, pessoal, o raciocínio da questão? É uma questão do nível hard mesmo, aqui é para quem está estudando. E você está aprendendo aqui comigo, você vai se sair de qualquer questão como essa, beleza? Muita atenção e muito cuidado com isso. Vamos avançando. Qualquer dúvida, deixa no comentário que a gente vai tirar essa sua dúvida assim que nós pudermos, beleza, pessoal? Vamos para o próximo item, avançando. Item 20. Todas as faltas e sanções disciplinares deverão constar expressamente e previamente em portarias internas dos estabelecimentos penais federais, elaboradas pelo diretor do Sistema Penitenciário Federal, para que sejam aplicadas aos casos concretos. E aí, galera, item certo ou errado? Item errado. E por que está errado? Vamos lá. Nós estamos falando aqui, ó, de faltas e sanções disciplinares, correto? Beleza. Realmente, essas faltas e essas sanções disciplinares, elas devem constar expressamente e previamente. Mas isso deve estar expresso previamente aonde? Na lei. Então, deve estar expresso aonde, pessoal? Na lei. A lei deve prever, tá, as faltas e as sanções disciplinares. Então, não existe essa historinha de que tem que estar expressa previamente em portarias, principalmente portaria elaborada pelo diretor do estabelecimento penal, pelo diretor do Sistema Penitenciário Federal, pelo diretor do DEPEN, até mesmo pelo ministro da Justiça. Não existe isso, tá? Pelo princípio da legalidade,
as faltas e as suas respectivas sanções devem ser estabelecidas pela lei. E a sua criação fica reservada, tá, pessoal? Fica reservada aqui, ó, princípio da reserva legal, ou letra, reserva, perdoe, tá, pessoal? Reserva legal. Uma hora eu aprendo a escrever melhor que esse negócio. Princípio da reserva legal, tá? E dispõe que somente a lei, mediante ato do poder legislativo, pode criar e estabelecer as faltas e as sanções disciplinares. Lembra lá daquilo que você já estudou no Código Penal, não é verdade? Quando fala lá do princípio da legalidade e da anterioridade. Se aplica também aqui as faltas e as sanções disciplinares. Portanto, não cabe ao diretor do sistema penitenciário, ao diretor do estabelecimento penal, não cabe ao diretor do DEPEN estabelecer faltas e sanções disciplinares. Tá certo, pessoal? Portanto, esse item está errado. Não se esqueçam disso. As faltas e as sanções disciplinares se submetem ao princípio da legalidade da reserva legal. Vamos que vamos, avançando. Item 21. Miguelito, preso cumprindo pena no estabelecimento penal federal de Porto Velho, Rondônia, estava incitando os demais presos da ala em que estava alojado a gritar e bater nas grades das celas, com a intenção de subverterem a ordem e a disciplina do estabelecimento penal. Diante desta situação, é correto afirmar que Miguelito praticou falta disciplinar de natureza grave, podendo ser punido com repreensão ou até mesmo suspensão de direitos. Pessoal, item certo ou errado? Esse item está errado. Vamos identificar o erro dessa questão? Vamos lá. Nós já falamos aqui para vocês que quando você pegar um caso desse que vai trazer um caso hipotético e a banca CESP vai trabalhar dessa forma, você tem que identificar a conduta, certo? A conduta. E quem praticou essa conduta? Nós vimos aqui na questão que Miguelito praticou a conduta de quê? De incitar os demais presos, tá? A bater, a gritar das celas, bater nas grades, com a intenção de quê, pessoal? A intenção é do quê? Subverter a ordem e a disciplina do estabelecimento penal. Bom, e aí a questão mesmo, ela diz que ele, o Miguelito, ele praticou uma falta disciplinar de natureza grave. Pergunto a vocês, foi essa conduta de Miguelito, ela se caracteriza como falta disciplinar de natureza grave? Perfeito, né, pessoal? Está previsto lá no artigo 45, no inciso 1, que lá vai dizer, no inciso 1, que aqueles que incitam, que participam de movimento para subverter a ordem e a disciplina, estão sujeitos à falta disciplinar de natureza grave. Tá certo, galera? Agora, onde é que está o erro da questão? Vejam só, se ele praticou falta de natureza grave, ele vai ser punido com repreensão? Claro que não, né, pessoal? Não cabe aqui repreensão. Por quê? Porque a repreensão ela não serve para punir quem comete falta grave. Ela serve para punir, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 46, ela serve para punir aqueles que cometem falta de natureza leve, quando reincidentes, e também para punir aqueles que cometem falta de natureza média. Beleza? Isso você pode verificar lá no parágrafo 2º do artigo, deixa eu citar aqui para vocês, artigo 46. Beleza? Confirmem isso lá. Agora, suspensão de direitos cabe para punir falta de natureza grave? Positivo. A suspensão ou restrição de direitos é exatamente adequada a punir aqueles que cometem falta grave. Beleza, pessoal? Beleza? Tranquilo? Isso nós podemos ver lá no artigo 47. Tá? No 47 vai falar sobre a punição da falta grave, que pode ser de restrição ou suspensão de direito e de isolamento. Beleza, pessoal? É isso aí. Qualquer dúvida, deixa no comentário e vamos avançar porque tem muita questão pela frente. Vamos lá, questão 22. De acordo com o regulamento penitenciário,
A conduta dos presos recolhidos em estabelecimento penal federal será classificada como péssima, regular, boa, ótima ou excelente. E aí, galera? Item certo ou errado? Esse item está errado. Errado. Não é isso que está previsto lá no artigo 76, tá? Galera, aqui não tem jeito, é letra de lei, é decoreba mesmo, tá? Essa questão não tem o que falar, não tem jurisprudência, não tem doutrina, é letra de lei. Se você for no artigo 77, ele vai trazer lá ó, o comportamento. Não existe esse aqui, péssimo, existe o mal, tá? No lugar de péssimo aqui seria o mal, por isso o item está errado. E também está errado porque não existe esse comportamento excelente. O que existe é o mau comportamento, o comportamento regular, bom ou ótimo, beleza? Nada de péssimo ou excelente, tá certo, galera? E aí, se você quiser ler mais um pouco sobre isso, você pode ir a partir do 77 até o 80 do decreto, o artigo 77 até 80, verificar o que significa cada um desses comportamentos, tá? Para que você possa aprofundar. Nós não vamos fazer a leitura aqui porque vai ficar muito cansativo e aí não tem essa necessidade, tá certo? O que você tem que saber é que essa classificação é dessa forma: comportamento mal, regular, bom e ótimo. Beleza, pessoal? É isso aí, vamos avançar. As visitas têm a finalidade de preservar e estreitar as relações do preso com a sociedade, principalmente com sua família, parentes e companheiros, cabendo ao diretor do estabelecimento penal federal dispor sobre o procedimento de visitação. E aí, moçada? Questão tranquila, né? Questão tranquila, mas está errada. Preste atenção, porque até aqui esse item está correto. De fato, as visitas, elas têm a finalidade de preservar, de estreitar a relação do preso com a sociedade, mas principalmente com sua família, parentes e companheiros. Tá certo, galera? Exatamente essa previsão lá do artigo 91 no caput. No caput vai falar isso. Agora, no parágrafo único, vai dizer que o Departamento Penitenciário Nacional é quem vai dispor sobre os procedimentos de visitação. Então, isso não cabe ao diretor. Não é o diretor que dispõe sobre os procedimentos, não é ele que estabelece as regras ali. As regras são estabelecidas pelo Departamento Penitenciário Nacional. Confirme, anote esse artigo, leia e releia e faça sua revisão. Beleza, pessoal? Mais um item tranquilo, mas que pode derrubar muita gente que não leu esse artigo e que não sabe dessa parte da visita lá no estabelecimento penal federal. Beleza, galera? Vamos para a próxima questão. Item 24. Os presos poderão receber visitas de parentes, do cônjuge ou do companheiro de comprovado vínculo afetivo, desde que devidamente autorizados, as quais poderão ser realizadas uma vez por semana pelo período de 3 horas. E aí, galera? Item certo ou errado? Esse item está certo. E onde é que está a previsão disso? Está lá no artigo 92 do caput, no parágrafo 1º e parágrafo 2º. Vejam bem, galera, as visitas no regime ordinário, as visitas comuns, aquela visita que o preso que está cumprindo sua pena normalmente, sem dar nenhum problema, sem dar nenhuma dor de cabeça, esse preso ele vai ter direito a receber visita de parentes, de cônjuge, companheiro, tá? De amigos, e essa visita vai ser uma vez por semana, ou seja, é uma visita semanal, tá certo? É uma vez por semana. E o período dessa visita, a duração dela é de 3 horas, salvo as exceções previstas, obviamente, tá certo? Mas a regra é que as visitas sejam semanais, período, ou seja, duração de 3 horas.
Correto, pessoal? Nós não podemos confundir isso aqui com aquela visita que está lá no artigo 52 da Lei de Execução Penal, tá? O artigo 52 da LEP, ele está falando lá sobre, ele estabelece o regime do RDD. E esse artigo sofreu várias alterações pelo pacote anticrime, que é a Lei 13.964. Essa lei alterou o artigo 52 todo, tá certo, pessoal? Lá, a visita para quem está no RDD, ela não é semanal, ela é quinzenal, tá? Ela é quinzenal, certo, pessoal? Não podemos confundir isso. Além disso, aqui no regime comum, são 3 horas de visita, e lá não, são 2 horas. 2 horas. Essa é a diferença básica aqui, então você tem que ler, tá? Os critérios da visitação, tanto no decreto, e comparar, como nós fizemos aqui, com o que está escrito lá no artigo 52 da LEP, para que você não caia em uma pegadinha, uma casquinha de banana na hora da prova, porque o CESP vai tentar confundir. Eu vejo isso aqui como uma questão potencial de prova, beleza, galera? Não se esqueçam disso, tá? O outro detalhe aqui da questão é que o regulamento fala que as pessoas devem ser devidamente autorizadas. Isso aqui, pessoal, é o óbvio, né? Veja bem, quem vai fazer visita lá no estabelecimento penal federal deve, antes disso, comparecer lá, levar sua documentação e lá vai ser feito um cadastro de visitas, tá? A pessoa vai se cadastrar e, após isso, ela terá o direito a visitar na data estipulada e no horário estipulado. Beleza, pessoal? Que geralmente ocorre nos finais de semana, sábado e domingo. Beleza, galera? É isso que nós temos a comentar a respeito dessa visitação. Muita atenção, muito cuidado e vamos para o nosso último item desse bloco. Bom, pessoal, chegamos ao nosso último item desse bloco de questões. São 25 questões referentes ao Decreto 6.049, o Regulamento Penitenciário Federal. Tenho certeza que vai servir para você adquirir bastante conhecimento, fazer sua revisão e ficar mais preparado para a sua prova do DEPEN. Beleza? Vamos ao item. As entrevistas com o advogado deverão ser previamente agendadas mediante requerimento, escrito ou oral, à direção do estabelecimento penal federal, que designará imediatamente data e horário para o atendimento reservado, dentro dos 10 dias subsequentes. Galera, esse item está correto. Aqui não tem muito o que se falar, isso aqui é letra de lei e está previsto no artigo 96. É importante que você faça a leitura desse artigo, já destaca ele lá no teu regulamento, lá no teu decreto, para que você possa revisar, ler e reler, porque é importante, tá certo? É uma rotina lá do estabelecimento penal, assim como de qualquer unidade prisional, a visita de advogados para atender os seus clientes, tá certo, pessoal? Portanto, é importante que você saiba. Essa visita, esse atendimento, ele é feito mediante um prévio, né? Aqui no estabelecimento penal federal, diz que é mediante um requerimento, que pode ser escrito ou oral. Esse requerimento ele vai ser direcionado ao diretor do estabelecimento. Ele recebendo esse requerimento do advogado, ele vai estipular, ele vai designar o horário, tá? O dia, a data para esse atendimento acontecer. Tá certo, pessoal? Essa é a regra. Claro que pode acontecer em situações de que o advogado queira visitar antes desses 10 dias. Aí o diretor vai verificar esse dia e vai autorizar essa entrada do advogado. Quero chamar a atenção para vocês que esse atendimento feito pelos advogados no estabelecimento penal federal, ele é diferente daquilo que acontece em estabelecimentos estaduais, pelo menos em alguns estabelecimentos estaduais. No estabelecimento penal estadual não tem essa regra aqui não, tá, pessoal? De ligar para o diretor, agendar a visita no dia e tem que ter 10 dias para fazer esse atendimento. Não, nada disso. Estabelecimento estadual,
O advogado vai, ele geralmente já tem um prévio cadastro lá na portaria da unidade, ele apresenta a OAB dele, a carteira da OAB, e ele entra e faz lá o parlatório, o atendimento no parlatório, que o advogado ele vai atender nesse local. Agora, no estabelecimento penal federal é diferente, é conforme está descrito aqui no artigo 96. Então, muito cuidado com isso, principalmente para aqueles que já trabalham na área ou já trabalharam na esfera estadual, pode se confundir com essa situação, tá certo, pessoal? Galera, chegamos ao final desse bloco de 25 questões, tenho certeza que vai te ajudar. Quero pedir, com toda humildade, que você deixe o seu like, que você curta o nosso vídeo, claro, se você gostar, que você compartilhe, tá? Para que o nosso trabalho chegue a mais pessoas, a gente possa ajudar também outros concurseiros, tá certo, pessoal? E que também, né, pessoal, vocês reconheçam o nosso trabalho através do like. É o like que é importante para nós, para que a gente possa aí mostrar para o YouTube que o nosso trabalho é um trabalho sério, um trabalho que precisa ser divulgado. Beleza, galera? Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.